Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre o P5. Nessa aula nós veremos dois parâmetros, mouse X e mouse Y. Okay? Também veremos um outro comando chamado map. Mas primeiramente, peço que se vocês não viram as aulas anteriores, que vejam para que você possa acompanhar os conteúdos, tá ok? Então, como estávamos fazendo anteriormente, nós vamos criar um quadro com o comando create canvas. Vou botar errado aqui. De 400 pixels por 400 pixels, com um ponto de vírgula no final, não esquecermos. Vamos criar um background. Com os seguintes parâmetros de cores: 234, 125, 100. Vamos verificar como ficou. Pronto, deixa eu modificar aqui de lugar para melhor visualização. Então, criamos nosso quadro. Agora eu vou criar uma elipse. Essa elipse, se vocês se lembram, nós colocamos os valores, os parâmetros 40, 60, 50, 50, que representa a localização no eixo X e no eixo Y e o tamanho dos eixos, respectivamente aqui os 50, 50. O eixo X e o eixo Y, né? O eixo maior e o eixo menor. Então vou dar um stop, play novamente. O que acontece? Pronto, criamos nossa elipse, ok? Então vou criar também um retângulo. Para criar um retângulo, eu coloco o comando rect e vou inserir os seguintes parâmetros: 300, 200, 50 e 100. Dá um stop, play novamente. Pronto, criei dois retângulos, ou melhor, uma esfera e um retângulo. Antes aqui eu vou inserir o comando fill, 0, 240, 200. Vamos ver o que acontece com o comando fill. Pronto, o comando fill, ele insere a cor de preenchimento de uma forma geométrica. Só que eu inseri o fill, se vocês podem observar, ele ficou com a cor meio verde a meio azul aqui, alguma coisa assim, nas duas formas. Então eu vou inserir aqui um fill para o retângulo. Então 0, 100, 250. Tonalidade diferente para melhor visualização. Pronto. Aí o que aconteceu? Esse primeiro fio aqui é o fio da elipse, ou seja, ele vai preencher a elipse. Esse segundo, consequentemente, vai preencher o retângulo. Tá ok? Pronto. Então essa parte que nós fizemos aí foi das primeiras aulas de como criar uma forma geométrica. Mas nós vamos inserir um seguinte comando aqui. Lembre-se que na elipse, eu falei nas aulas anteriores e no início dessa, que esse primeiro parâmetro aqui, ele representa o valor na coordenada X. Então eu vou inserir o seguinte parâmetro, mouse X. Vamos ver o que acontece quando eu insiro o comando mouse X. Então, quando eu inserir o comando parâmetro mouse X dentro da elipse, vocês podem observar que a elipse ela se afastou um pouco mais da posição que ela estava, ela ficou logo no início. Observe que o eixo X ela está bem rente ao início do nosso canvas, do nosso zero. Se eu movimentar o cursor,
a elipse vai movimentar ao longo do meu canvas, ok? Então, ó, posso subir e descer o mouse, ela não vai alterar para cima, para baixo, mas se eu puxar para a esquerda e para a direita, ela vai movimentar na coordenada X, na horizontal, ok? Da mesma forma, eu posso colocar aqui no valor do 60 um mouse Y. Do stop, play novamente, e agora eu posso ter a minha forma geométrica movimentando ao longo do meu canvas, ok? E até fora dele. Então ele está movimentando aqui, ó, para cima, para baixo. Se eu tirar o valor do X aqui e colocar o valor que estava anteriormente, ele vai movimentar apenas na coordenada Y. Vejamos, isso, ele só está movimentando na coordenada Y. Então eu posso movimentar para a esquerda, para a direita, ele não vai alterar. Ok? Então para eu ter um controle, eu tenho que inserir a variável mouse X e a outra variável mouse Y. Então aqui eu tenho todo um controle dessa minha variável, ok? Posso fazer isso também inserindo no retângulo. Então eu vou inserir aqui, ó, vou apagar, deixar o valor 60, 40 e vou inserir aqui mouse Y, stop, play. Pronto, eu também posso alterar, ok? Então já aprendemos esse novo comando, mouse X, e o outro comando, mouse Y, tá ok? Então é o seguinte, vou apagar aqui esse retângulo, para trabalhar só com a elipse. E antes da elipse, eu vou inserir aqui um outro comando, que é o noStroke. O noStroke, ele tira a cor da borda da elipse. Vocês podem observar aqui, ela tinha uma cor preta. Deixa eu apagar aqui. Verifiquem, ela tá. Vou aumentar mais, né? Tá melhor. Pronto. Então, seria aqui valor 80 por 80. Vamos ver se ela desce. Pronto. Então ela tá uma borda verde aqui, ó, ao redor dela. Essa borda preta, a gente consegue tirar se inserir um noStroke. Então vou colocar aqui o comando noStroke. Então observe que é a palavra, né? noStroke mais o parêntese, ponto e vírgula. E aí sumiu. Tá ok? Então esse é um outro comando que nós aprendemos hoje para desenharmos uma forma geométrica sem a cor de contorno. Tá ok? Então vamos continuar nessa aula. Nós vamos criar um outro evento, que é o mouse pressed. O que é o mouse pressed? O mouse pressed é para fazer com que a elipse, que é no nosso caso aqui, seja inserida quando o mouse estiver pressionado. Então como fazemos isso? Então nós temos aqui nosso canvas, tá? Eu vou criar o background aqui em cima, então vou recortar, colocar aqui, vou inserir uma outra cor aqui para esse background. Por que eu coloquei aqui em cima? Vocês lembrem-se que essa primeira parte aqui, ó, o Function Setup, ele é a parte principal do programa. Ele é executado somente uma vez. Aqui no Function Draw, os comandos, os códigos que nós inserimos são executados várias e várias vezes. Ok? Então esse comando aqui é o chamado comando que nós aprendemos
para inserir aqui no Fractal Down são os comandos normalmente de repetição, ou seja, vai ser repetido várias vezes os comandos que nós inserimos, tá? Não é uma forma estática. Então é o seguinte, nós temos aqui o nosso no stroke, nosso fio, vou colocar aqui meu mouse Y, meu mouse X também. Coloco 0,200, pronto, clico no CFK. Opa! O que acontece aqui? Eu estou criando várias formas. Vou diminuir a elipse um pouco, que está um pouco grande, tá? Para a gente entender melhor o que está acontecendo. Mas só de vocês verem aí, já tem noção do que está ocorrendo. Então é o seguinte, como eu tinha explicado, essa primeira parte do Fractal Setup, ele cria o nosso desenho uma vez só. Só que no Fractal Draw ele está criando repetidamente a figura que nós escolhemos, no caso aqui elipse. Então, se eu movimentar o mouse, como eu coloquei aqui um mouse X e um mouse Y, e eu tenho liberdade para movimentar para qualquer área aqui do quadro, ele está criando várias elipses, tá? Então isso aqui é o que ele é um comando que a gente pode inserir para desenhar dentro do nosso quadro. Então ele está criando várias e várias elipses até preencher. Quando eu passo o cursor em cima do verde, ele também está criando, mas como a cor é verde, nós não conseguimos visualizar essa nova elipse que está gerando ali, tá? Então, como eu tinha falado, vou dar stop aqui, nós vamos inserir um outro comando, ou melhor dizendo, uma outra função, que é o function mouse pressed. O que é que isso vai fazer? Vamos verificar agora. Vou colocar aqui background. Dá um play. Pronto. Que ele está criando uma outra elipse, várias elipses. Mas se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ele apaga todas as elipses que nós criamos, né? E aí você pode inserir de novo ao passo que você movimenta o cursor. Se eu quiser apagar tudo, eu dou outro clique e aí ele vai criando uma nova. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir no fio aqui um outro valor. Verificaram a diferença? Esse valor que eu inseri, quarto valor no fio, é um valor de transparência. Então nós tínhamos um valor bem opaco para a cor que nós definimos no RGB, e agora aquele valor 50 ele ficou um pouco mais transparente. Não sei se seria aqui, por exemplo, 80. Como vai ficar? Ele já ficou um pouco mais claro. Vou inserir aqui 120. Pronto, então nós estamos criando várias elipses transparentes, tá ok? Então vamos continuar a aula. Isso aqui eu vou dar o nome de um evento, que na verdade é uma função, como está chamando aqui, ó, função mouse pressed, tá ok? Outra coisa que nós podemos verificar, eu tinha falado até no início que nós vamos trabalhar, é a função map, né? Mas a gente escreve map, mas se fala map. Então a função map. Então, para trabalhar com a função map, nós vamos trabalhar com variáveis. Se você não viu
a aula de variáveis, sugiro que você dê uma olhada nas aulas anteriores, ok? Então, primeiramente eu vou inserir uma variável. A variável nós vamos definir aqui em cima, var igual, eu vou chamar aqui a variável de cor, igual a 0, ponto e vírgula. Lembre-se que a variável ela tem um nome, ela pode ser minúsculo ou maiúsculo, só não pode iniciar com caracteres especiais nem número. Tá? Então, meu quadro aqui eu vou deixar o mesmo, vou apagar meu background, vamos inserir um outro código. Aí aqui era onde nós estávamos inserindo nosso background. Eu vou apagar isso aqui e copiar. Aqui nessa primeira parte era onde nós estávamos inserindo o nosso background. Então, meu background, vocês lembrem que esse valor aqui é o valor que nós definíamos com RGB, né? Só que eu vou dizer aqui que se chama cor, né? Então, variável cor. Posso chamar de essa variável de cor, de azul, nuvem, e eu vou escolher o nome dessa variável. Então isso aqui fica a critério de vocês. Vou apagar esse no stroke. Já aprendemos o que é, né? Para tirar a borda. E vou dizer que minha variável cor vai receber um valor agora mouse x. Mouse x, vocês lembram que é para ter uma liberdade de controle de uma figura geométrica na coordenada x, na horizontal. Vou deixar meu fio, vou mudar esses valores, 255, 118, 222. Minha elipse, vou deixar aqui, só vou alterar para 50. Mouse x, 50, 50. Ver aqui do lado ele ainda está com o comando anterior, porque eu ainda não dei o stop. Então vou dar stop, parei. Vamos ver o que acontece. Vou apagar esse evento aqui. Opa! Ó, presta atenção no que está ocorrendo. Eu criei esse círculo com minha cor, que é meu fio, né? Que é o preenchimento, 255, 118, 222, que é um rosa. Ela está sem um no stroke, então ela tem a borda. Minha elipse está criada com os valores, os parâmetros mouse x, ou seja, eu posso movimentar na esquerda, e também meu mouse y, que eu posso movimentar para cima e para baixo. Tá ok? 50, 50 é o tamanho da elipse. Tá? Meu background, você pode observar que ela está numa cor escura. Tá um pouco preto, que é cor 0. O que acontece? Meu background eu defini como cor. Só que cor na variável é 0, ou seja, ele vai receber o valor 0, meu background. Então ele iniciou aqui em preto, tá vendo? Todo preto. Mas observe uma outra coisa. Ao passo que eu movimento minha elipse para a direita, meu background está ficando branco. Tá vendo? Está sumindo. Como o fundo, o padrão do programa, da aplicação do P5, ele é branco, ele vai ficando como se um efeito como se estivesse sumindo. Ao passo que eu encosto para a esquerda, ele vai ficando mais escuro. Tá? Então eu vou encostando. Quando estou próximo do final daqui do meu canvas, ó, ele vai ficando branco. Então esse efeito que nós criamos, utilizando essa variável mouse x inserido no background, né? Ou seja, o background ali está com a variável cor, e cor depois ele está recebendo a variável mouse x, e depois o background passa a receber esse valor mouse x, tá ok? Então, continuando aqui,
nós vamos inserir o comando map. Por quê? Para a gente verificar um outro efeito que nós podemos criar com a função map, né? Então vou deixar aqui minha variável call, stop. O create canvas também vai ser o mesmo. Agora aqui eu vou criar uma variável cor. Vou apagar aqui, vou digitar cor. Apagar aqui também. Pronto, aqui é minha variável cor. Foi criada, ela vai receber um map. Que vai ser mouse x 0 400 0 250. Então stop, dá um play. E vamos ver o que acontece. Opa, tem uma coisa aqui que está errada. Pronto, aqui é meu background. Não está definido com a variável cor. Pronto, agora aqui nós consertamos isso. Estava um pouco ruim de visualizar. Lembra-se que ao passo que nós estávamos encostando aqui o cursor próximo do nosso canvas de 400 de largura, o que acontece? Aqui próximo ele já estava ficando muito branco, ele não chegava nem no final. Com esse comando map nós definimos aqui a nossa cor que vai de 0 a 255, ou seja, nosso tom vai do preto ao branco, nosso tom de cinza, né? E nós definimos esse 0 e esse 400, ele vai do tamanho total aqui do meu quadro, meu canvas, vai de 0 a 400. Então aqui no 0, ele tem um valor aqui, melhor dizendo, aqui no canto ele tem um valor 0, aqui na direita, né, nós temos o valor 400, que é o meio do círculo aqui. Então ao passo que eu vou encostando, ó, independente se é mais em cima ou mais embaixo, nós temos um valor para nosso... valores diferentes para o nosso quadro. Ok? Então assim nós conseguimos definir nosso map. Ok? Então aqui nós mapeamos, isso quer dizer, nós mapeamos todo o nosso quadro para receber esse tipo de cor. Para um melhor entendimento, vamos criar outras variáveis aqui em um outro código, tá bom? Deixa eu apagar isso. Vou criar uma outra variável, vai ser r igual a 0 e uma variável g igual a 255. Eu tenho a variável cor? Não tenho. Vou apagar aqui e vou dizer que essa variável vai se chamar r agora, que foi o que eu defini lá em cima. Então meu r vai ser o mouse x 0 400, de 0 até 400 que é o meu comprimento, e de 0 até 255. Tá? E vou definir uma variável g também, então vou copiar e colar aqui para não perder muito tempo digitando. Pronto. É a mesma estrutura. Só que eu tenho que mudar os valores. Aqui vai ser 255 e aqui 0. Posso escolher os valores, independente, isso aí fica a critério do programador. E o background ele estava recebendo, ainda está aqui, a variável cor. Como o cor a gente já pagou, ele vai receber agora os seguintes parâmetros: RG0. O R vai ser meu map. E nós decidimos aqui, ó, mouse x 0, 400, 0, 255. Meu G é essa variável aqui que definimos com os seguintes valores do map. E o 0. Né? Lembre-se que o background ele recebe 3 valores RGB. Tá? E o fill eu vou deixar o mesmo e
elipse aqui, eu vou apagar esse mouse Y e vou deixar sem, para a gente verificar o que está ocorrendo, tá? Então vamos lá, dá um stop, play novamente, pronto. O que acontece, ó? Nós temos uma variação de cores aqui. Nós temos o vermelho aqui no canto, que vai variando até o verde, ó. Vermelho até o verde, tá? Então, nas escalas de cores aqui, na mistura de cores, o RG e o 0, nós conseguimos formar essa cor aqui do background, tá? Movimentando a variável na coordenada X, ó. Então, toda vez que movimentar para a esquerda ou para a direita, nós vamos conseguir realizar esse tipo de efeito. Tudo isso nós conseguimos realizar por conta do map, e ele está fazendo repetidamente vezes o mapeamento do meu background aqui na função draw, que é o loop, né? Nós chamamos. Tá? Então, para fazer esse efeito, nós podemos inserir esse código que vocês estão vendo, tá? E por último, nós vamos utilizar a variável random, só para finalizar esta aula, tá? Então, na random, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos definir uma variável x e uma variável y. Só que eu não vou definir aqui em cima, eu vou definir direto dentro do código, que é uma outra maneira de nós inserirmos nossa variável no código. Uma variável no código. Então vou colocar aqui var, poderia inserir lá em cima também, definir aqui embaixo essa mesma e chamar a variável aqui embaixo. Random, que é de aleatório. Random. Vou colocar aqui 0, vírgula, width. Width significa a largura, né, o comprimento. E vou definir uma variável y, handle também, 0 e height. Height é altura, que é na coordenada y, tá? Então, meu background aqui eu vou inserir lá em cima. Agora, dessa vez, vou tirar ele daqui. Vou inserir aqui em cima. Vai ser o meu background é 0. 0 é o preto, né? Já o meu fio, eu vou inserir aqui R, 0 e 0. E minha elipse vai receber agora X e Y. Lembre-se que na elipse esse primeiro valor e esse primeiro valor corresponde ao valor na coordenada X, e o segundo parâmetro corresponde aos valores da elipse na coordenada Y, tá? Na vertical. Então stop e play novamente, vamos ver o que acontece. Opa, temos um quadro preto. Então tem alguma coisa errada. Ele está informando aqui, ó, na linha 9, aqui na linha 9, nós inserimos algum valor incorreto. Vamos verificar. Tá. Entenda, eu não defini uma variável R, chamei um R aqui. Vou chamar uma variável X, então vou dar um stop. Dar um play. Pronto. Então o que acontece ali? Ele está criando várias e várias elipses, porque ele está dentro do meu draw. Então ele está fazendo isso N vezes por causa do random, por causa do aleatório, tá? Se eu posso chamar aqui também de Y, o fio é Y. Então verifica que ele está criando aqui, ó, agora na vertical, ó, na vertical. Então, ó, na X ele criou mais tons mais pretos do lado esquerdo. Quando eu coloquei aqui, ó, tom mais preto está desse lado esquerdo. Se eu alterar aqui meu fio,
ele está criando tons mais pretos do círculo aqui na vertical, um pouco mais em cima, metade do quadro, tá ok? Então eu vou criar uma variável R aqui. Zero e 255. Vou chamar essa agora E. Vamos ver o que acontece. Pronto, agora nós temos aqui valores aleatórios de cores de elipse. Então tem elipse com tons mais pretos, mais vermelho, um preto mais escuro e preto mais claro. Tá ok? Então nós podemos criar essas elipses dessa maneira. Outra coisa que nós podemos fazer é criar uma elipse um pouco mais transparente e sem a borda, que foi o comando que nós aprendemos. Para tirar a borda é fácil, nós vamos inserir o comando no stroke, lembre-se, no stroke. Então stop aqui, ó. Pronto, já tirou lá no contorno da nossa elipse, tá? Então vou criar uma outra variável aqui, g, e vou colocar os valores 0 e 150 e vou dizer que meu fio é R, G, 0 e 170. Vamos ver o que acontece. Pronto, então aqui agora nós temos tons de vermelho, tons de verde e valores e elipse, melhor dizendo, né? Um pouco mais transparente por conta do valor desse último valor que nós inserimos aqui, ó. Então, coloca aqui o valor 100, a gente colocou 170, agora 100. Então temos diferentes elipses com tons mais transparentes. Posso inserir, mudar aqui meu background também. O background agora é cinza. Posso aumentar meu quadro se eu quiser, alterando aqui os valores 400. Posso mudar meu widget. O que acontece? A variável widget aqui no render, ele está criando dentro do valor todo, né, do meu quadro. Se eu diminuir aqui para 100, para 200, melhor, vai criar na metade do quadro, tá vendo? Então o widget, eu poderia inserir o valor 400 aqui. Eu poderia também inserir meu widget. Da mesma forma que no height, o meu height é 400, então eu diminuir para 200 aqui, ó, ele está fazendo a metade. Eu vou colocar o meu height novamente e agora ele vai passar a fazer em todo o quadro. Tá ok, pessoal? Então essa aula acaba aqui. Aprendemos os comandos random, map, no stroke, revimos fio, elipse e a criação de variáveis e ficamos por aqui. Mais alguma dúvida, vocês podem verificar as aulas anteriores, revejam essa aula algumas vezes para melhor compreensão dos conteúdos. Espero que gostem e assistam às próximas aulas, ok? Obrigado.